Olá, eu sou Miguel Baricelli do terceiro ano A e estarei falando um pouco o que é o aprendizado de máquina ou Machine Learning. Vamos lá. O que é o Machine Learning? Para quem não sabe, Machine Learning ele é um subgrupo que existe no campo da inteligência artificial. Ao decorrer do slide, vocês vão perceber que a inteligência artificial é a parte mais rasa que existe na programação. E o Machine Learning ele vai um pouco mais a fundo disso. O aprendizado de máquina ele é um subcampo da inteligência artificial e ele trabalha com algoritmos de computação via dados e não é programação explícita. E é o caminho que os programadores usam para ele entender e fazer funções para que possa corresponder melhor a um trabalho. E nisso se assemelhando mais ao ser humano, a como funciona a mente humana, ok? Vamos lá para o submundo da inteligência artificial. Como eu havia dito, aqui no canto direito eu coloquei uma imagem que explica muito bem isso. A inteligência artificial ela é o mais raso que existe, vamos dizer assim, em um iceberg. Ela é o que todos conhecem, mas existem ainda dois: o Machine Learning, que é o que eu estou apresentando hoje para vocês, e o Deep Learning, que é a fase mais profunda, como se fosse o núcleo de tudo isso, ok? De modo geral, o Machine Learning pode ser dividido em três categorias: o supervisionado, o não supervisionado e o aprendizado por esforço, ok? Eu vou estar explicando mais para frente ao decorrer da apresentação. Como o nome sugere, esses algoritmos supervisionados são conduzidos por um cientista, ok? É uma breve introdução para vocês entenderem melhor o que eu vou falar daqui para frente. Machine Learning, ele tem esse nome porque ele tem a habilidade de aprender sozinho, como diz o nome já, ok? Ele pode usar tanto bancos de dados como até programas para que ele possa desenvolver, entre aspas, a sua mente, né? A mente do computador, ok? Aqui eu coloquei uma imagem que representa mais ou menos a linhagem que existe na aprendizagem de máquina, que é a supervisionada, a não supervisionada e a aprendizada por esforço. Podemos ver que a supervisionada ela tem ali seus benefícios, entre aspas, né, a sua principal função como reconhecimento de imagens, detenção de clientes, diagnósticos e previsões de mercado. Aqui. Já o não supervisionados temos aí elicitação de atributos, visualização de atributos, sistema de recomendação e segmento de clientes, ok? Isso vocês vão entender mais para frente. E um dos mais complexos é o aprendizagem por esforço, que ele toma decisões em tempos reais, navegações de robôs, tarefas de constante aprendizagem e trabalha muito com dados também, ok? Aqui no canto esquerdo eu coloquei que existe uma inteligência artificial que já é muito usada pelas pessoas, ok? E essa inteligência artificial é o ChatGPT. Mas, dando uma pesquisada mais a fundo, também descobri que a Alexa também usa a inteligência artificial, pelo que eu me lembro, supervisionada, que alguém configura ela. Mas todos eles trabalham de uma forma com que eles pegam a pergunta de uma pessoa e transforma para o seu subconsciente ele resolver isso. Eu já vou explicar mais certinho para você. Alexa, a Tesla do Elon Musk também trabalha assim e a própria Netflix. Então, quando você está assistindo um filme na Netflix, então você gosta muito de ação e você assiste muito filme de ação, automaticamente o algoritmo ele vai pegar e trazer para vocês mais filmes de ação por conta do algoritmo saber que você prefere esse tipo. Igual até compras do Google, você procura muito no celular, às vezes vai vir muito anúncio de celular, tanto no Instagram quanto em todas as coisas que você usa, ok?
Agora vamos nos aprofundar mais sobre o que é aprendizagem supervisionada, a não supervisionada e por esforço. No canto esquerdo, vemos uma imagem de como funciona, né? Naquela imagem anterior, vocês viram que é meio que por fora desse, entre aspas, iceberg, ok? Agora temos aí a inteligência artificial, aprendizado de máquina e aprendizagem profunda, e até ciências de dados nós temos, ok? Mas estaremos trabalhando apenas com aprendizado de máquina, que está entre meio termo ali, ok? Como já falamos, a aprendizagem supervisionada, ela é feita por um programador, alguma pessoa que fica lá auxiliando a máquina. Então, se ele quer resolver algum problema que é conhecido pela máquina, ele vai lá e configura a máquina para isso, até mesmo para coletar dados também, ok? Mas é mais isso, alguém que faz a máquina funcionar é alguém que está lá por trás, ok? A não supervisionada, ela não tem uma pessoa por trás dela, mas ela não fica o dia inteiro, né? Ela apenas coloca a máquina para funcionar e ela trabalha sozinha. E ele trabalha muito com dados não rotulados, ok? Ele pode detectar novos padrões, então de grupos que existem, como por exemplo a Netflix. Então, quando você começa a colocar dados, começa a procurar muito de um assunto, ele junta esses assuntos e começa a lançar para você novidades dele só para você se interessar. E ele tem os dados por conta própria, ok? Criando esses padrões. Agora vamos para o aprendizado por esforço, que é o mais complexo de todos aí, na minha opinião, ok? Então vamos lá. Ele trabalha como um próprio esforço, ok? Então ele trabalha por comandos e gosta de feedbacks, ok? Vamos dizer assim, que ele gosta e trabalha com os feedbacks. Então ele trabalha com recompensas. Você programa, por exemplo, um robô para ele ir para a direita. Ele vai para a direita. Só que ele viu que a esquerda poderia dar mais recompensa para ele. Então automaticamente ele vai criar aquele código na sua cabeça, né, na sua matriz de algoritmos, para que ele a próxima vez possa ir para a esquerda, mais ou menos isso. E ele é muito utilizado para dados muito precisos, por exemplo, e também para manter constância. Por exemplo, eles criam, de modo geral, esse aprendizado por esforço para que o próprio algoritmo entenda o que ele está errando. Então, se ele fizer algo de errado e o programador colocar que aquilo é algo nulo, que ele não pode fazer de jeito nenhum, ele vai aprender com o erro e sim, ele não fará mais aquilo, e sim diferente, até o programador dar o ok para ele e ele começar a fazer. Então, por exemplo, Tesla, o programador já colocou que ele não pode acelerar quando tiver um carro na frente. Então ele aprendeu, o algoritmo aprendeu isso, e não acontece de ele acelerar quando tem um carro em sua frente, pelo menos a 10 metros de distância, ok? Ou ele aprendeu que ele freia quando tiver um carro na frente, então tudo isso é aprendizado por esforço. Eu vou escrever aqui uma frase que dá para tentar entender um pouquinho melhor. Ó. De modo geral, a ação que teve melhor recompensa no estado não necessariamente será a melhor ação. Isso dá porque o possível a longo prazo aquilo não se mostra como sendo melhor a se fazer. Ficou confuso, mas eu vou falar. Ele vai fazer uma ação, mas se ele vê que ele não foi bem sucedido, então ele mudará essa ação até ele conseguir manter a sua comprovação, ok? Antes de ir para frente, eu vou falar sobre um teste de Turing. Eu até coloquei no slide, mas não está aparecendo porque bugou, ok? O teste de Turing, ele é um teste que testa a capacidade do computador para distinguir se uma conversa ela é feita está sendo por um humano ou por um computador. Então ele coloca uma mensagem de humano e uma mensagem de um computador e essa máquina precisa reconhecer cada um. E quando ele erra, eles refazem todo o processo até ela acertar, ok? É um processo mesmo para garantir que a máquina tenha melhor eficiência em dados e processamentos, ok?
É mais ou menos isso o teste de Turing. Vamos passar. Aqui eu coloquei mais uma imagem que mostra bastante isso. O supervisionado trabalha com regressão e classificação. O não supervisionado, agrupamentos, como já falei. Por exemplo, ele trabalha pegando o que você está pesquisando para te mostrar, né? Aí você vai lá e conta, só porque ele está te mostrando toda hora. E o aprendizado por esforço, ele também acontece em jogos e decisão em tempo real. Então ele precisa ser muito preciso, tanto no jogo para criar criar o render, vamos dizer assim, do jogo e tomar decisão. Então ele precisa ser muito preciso e muito bem configurado, saber o que é o certo ou errado, para ele fazer com 100% de sucesso. Quais são os benefícios de você ter o Machine Learning, o aprendizado de máquina no mundo atual? Eu deixei algumas coisas aqui, é bastante coisa, então eu só vou ler o tópico, ok? Automação de tarefas repetitivas, então aquela coisa que uma pessoa fazia muito, como planilhas, como escrever textos, que ficava todo dia ali, ela pode vir para ajudar você e você apenas clicar um botão ela faz para você, ok? Análise de grandes volumes de dados, então aquele cara que precisa trabalhar com muitos dados e ficar horas e horas, ele vai poder minimizar essas horas para você. Tomada de decisão, então ele vai pegar dados de áreas como medicina, finanças e negócios, que é uma área que dá muito dinheiro e ele está muito presente e ele vai te ajudar a dar o certo. Então, se o médico está precisando logo de uma decisão ao que fazer, ele pesquisa lá e esse algoritmo mostra o que é o melhor para fazer, ok? Personalização, saúde e medicina, como já falei, setor financeiro, então ele toma decisões rápidas, quando uma ação cai, ele já começa a avisar você, por exemplo, né? Ele já sabe que aquela ação vai cair, por quê? Porque ele foi programado. Ele aprendeu que uma vez, em um dia tal, aquela ação caiu do mesmo jeito que caiu hoje. Então ele já previu para você que iria cair. É mais ou menos isso que é o por esforço, ele aprende. Setor de transporte para ajudar, educação, agricultura, atendimento ao cliente, exploração espacial, proteção da segurança, que eu acho que é um dos prioritários deles, em questão de contas e dados. Eles podem proteger seus dados muito bem, ok? E é importante notar que a inteligência artificial e a aprendizado de máquinas existem muitos benefícios, mas também trazem alguns valores éticos e morais, como privacidade e regulamentos, que precisam ser considerados com cuidado. Então não é só você pegar e usar como você quiser, também precisa ter ética e cuidado com isso, porque é muito perigoso. Qualquer coisa que tem a inteligência artificial é muito perigoso nos dias atuais, ok? E é isso, muito obrigado por assistir até aqui. E isso foi um pouco sobre aprendizado de máquinas, ok? Eu deixei aqui no começo do vídeo, do slide, um, livro para quem quiser ler. Ele é muito bom, que fala exatamente sobre isso o que eu estou falando, tá bom? Muito obrigado e tenha um bom dia.